Obrigado, Espírito Santo, porque podemos te servir e te adorar. Obrigado, Espírito Santo, porque aqui estamos. Não há outro Deus como tu. Toda a nossa vida, toda a nossa esperança, tudo que temos, tudo que somos, tudo está em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Enquanto a gente estava no louvor, chegaram algumas mensagens para mim de amigos no WhatsApp, dizendo que São Paulo está completamente parado. O gente que estava vindo de São Paulo não conseguiu ainda nem sequer entrar na Marginal. E isso me deixa feliz, ao invés de triste, porque com todo o trânsito, com frio, com todas as dificuldades, você está aqui. Isso quer dizer que Deus tem algo para você hoje à noite, e você não vai sair daqui sem receber o que Deus tem para você. Tem pessoas que, pelos impedimentos da vida, não conseguem chegar, mas você chegou. Se você chegou, é porque Deus tem um plano para essa noite, para você, para a tua família, para a tua casa, para os teus projetos, para o teu empreendimento. Prepare-se, porque nessa noite Deus tem uma palavra para você. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração, eu quero orar. Obrigado, pessoal da adoração, sentimos a presença de Deus. Pai, que os próximos minutos Tu possa falar conosco, revelar a Tua palavra, o Teu coração. Nos colocamos diante de Ti agora e Te agradecemos, porque sem Ti nada podemos fazer. Se Tu nos trouxestes aqui, porque Tu tens uma palavra para nós. E a todos que aqui estão, os que nos acompanham pela internet, possam ser abençoados, transbordar agora em amor, salvação, em paz e em prosperidade, porque não existe coincidência. Quem está recebendo essa palavra agora é porque Deus tem um plano na sua vida para hoje, que começa a partir desse momento, e nada será impedido na tua caminhada aqui na terra. Todo obstáculo que estava impedindo, que estava atrasando, que estava pesando a tua caminhada, seja retirado agora na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos em nome do Teu Filho. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu tenho uma palavra para você hoje da série Construindo o Seu Destino, Construindo o Seu Futuro. Começamos semana passada com o pastor David Leonardo. Quem esteve aqui? O pastor David é uma bênção e tem somado muito no nosso ministério. E ele iniciou essa série nova da Casa Destino, Construindo o Seu Futuro, e hoje nós vamos dar sequência. Eu não sei se você parou para pensar se é possível você, como ser humano, construir o seu futuro, ou se isso já está pré-determinado por Deus e o que está pré-determinado vai acontecer. Você já parou para pensar? Porque isso é muito confuso. É confuso pensar sobre isso. Tem algo que eu possa fazer para mudar o meu futuro, ou vai acontecer o que tem que acontecer e ponto final? Porque nós temos a tradição, repete comigo, tradição. Por que tradição? Porque não é princípio, não está escrito na Bíblia, mas nós criamos a tradição de que Deus constrói o nosso futuro. Porque como Ele pode todas as coisas, a gente imagina, pela lógica, você não está completamente errado, pela lógica, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, sim ou não? Só que se você parar para pensar, e as pessoas que estão dentro da igreja e têm um futuro trágico? E as pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem levar a cabo sua família? E as pessoas que vêm, que acreditam em Deus, que são tementes ao Senhor, que conhecem a palavra, mas nunca prosperam financeiramente? Será que Deus tem planos de mal para algum ser humano que se diz filho dele? Você acha que Deus pode planejar algo trágico na vida de alguém que está buscando a face dele? Eu duvido, porque a Bíblia diz que Deus tem planos de bem, de paz e não de mal para seus filhos. Isso quer dizer que tudo que Deus planeja a teu respeito é bom. Deus faz planos para você e os planos sempre são maravilhosos. Sempre você vai terminar bem nesse plano. Só tem um problema entre o plano de Deus
E a concretização do nosso futuro existe as nossas decisões. Existe os relacionamentos que a gente decide ter aqui na terra. Existem as palavras que a gente declara sobre nossa vida e sobre a vida dos outros. Às vezes um dos meus filhos fala, não vai dar certo. Eu paro ele e falo, filho, a palavra tem poder. Se você já declara que não vai dar certo, você está profetizando sobre o teu futuro. Não vai acontecer. Já que a Bíblia nos orienta que da nossa boca tem que sair coisas boas, positivas, tudo que você fala tem que ser profetizando bem. Parece que está enrolado, mas no meu caso vai sair em nome de Jesus. Ou seja, você sempre ter uma palavra positiva, de bênção, de vitória, para os dias que estão por vir. Só que se você parar para pensar, não é somente andar com as pessoas certas, tomar as decisões certas, declarar as palavras de bênção, que vai criar o nosso futuro. Tem uma série de outras coisas que precisam acontecer, e eu quero ler para você hoje uma história bíblica muito conhecida, que vai te esclarecer sobre como construir o seu futuro. Abre comigo no livro de Gênesis. É uma história muito conhecida, e ela está no livro de Gênesis, capítulo 6. É a famosa história de Noé. Eu não sei se você parou para pensar, mas Noé não construiu só uma arca. Noé construiu o futuro da humanidade. Tem projetos que Deus coloca na tua mão que parece que é para salvar a tua família, mas é para dar destino à humanidade. Porque Noé, ele trabalhou para salvar a família dele, mas o que ele não tinha ideia é que o mundo seria recomeçado através do trabalho das suas mãos. Mas para isso, ele teve que seguir 3 pontos principais, 3 coisas essenciais tiveram que acontecer na vida de Noé, para que ele pudesse construir o futuro. Então, se você prestar atenção e tomar nota, você vai poder somar nos planos de Deus em relação ao seu futuro. Porque os planos de Deus, certamente, para o seu futuro, são planos de bênção. Agora, eu gostaria de repetir isso. Se vai acontecer essa bênção, essa vitória, esses dias positivos, essas coisas que você espera a teu favor, vai depender de uma série de fatores que nós vamos aprender. 3 dos principais hoje. E em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a partir do versículo 6 diz o seguinte: E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Eu estou lendo na versão King James, a versão bíblica da King James. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Então o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Versículo 8, vamos ler juntos. Mas Noé achou, vamos ler juntos. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria que você tomasse nota: para que o seu futuro seja de paz e prosperidade, Deus precisa encontrar graça em você. Quem aqui já conheceu uma pessoa sem graça? Já conheceu um sem graça? Faz piada sem graça, faz comentário fora de hora. Ele chega, todo mundo já começa a se abrir. Opa, pessoal, tem um compromisso. Todo mundo vai embora. Ninguém quer estar na presença de sem graças. Mas quando Deus acha graça em alguém, Ele quer ter por perto. Assim como você encontra pessoas que têm graça, você faz de tudo para estar perto dessa pessoa. E Deus encontrou graça em Noé. Algo em Noé chamava a atenção de Deus. Então, quando você consegue, por causa da graça, chamar a atenção de Deus, 50% do teu futuro já está determinado. O problema é que existem muitas pessoas que gostam de Deus, temem a Deus, às vezes até vão à igreja, mas não tem graça diante de Deus. Mas Noé, no meio de uma geração perversa, quem acha que a gente está numa geração má? Quem acha? Vocês já escutaram alguma história na nossa geração de filho matando pai, ou pai matando seus filhos? Já escutaram alguma história? Não, né? Procura na internet, bota no Google. Sim ou não? Sim. Muitos. Esses dias, essa semana eu li uma reportagem
que um bebê foi encontrado enterrado vivo. Uma mãe teve coragem de parir um filho, fazer um buraco na terra e colocá-lo vivo ali, cobrir e ir embora. Então, no meio de uma geração perversa, Deus passou os olhos sobre a terra e encontrou graça em um homem chamado Noé. E eu quero declarar sobre a tua vida, que por mais que a gente esteja numa geração perversa, Deus vai achar graça em você. Deus vai achar graça na tua família. E Ele vai te dar um projeto que não só vai salvá-los, mas também vai criar um futuro para a humanidade. Continuando a história de Noé, diz o seguinte, versículo 13. E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne está próximo, pois a terra está cheia de corrupção, de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. 2 pontos, e aqui vai começar um processo de instrução. Repete comigo, instrução. Mas você percebeu que antes da instrução veio uma informação? Qual era a informação? Deus tomou uma decisão nos céus de destruir a terra. Em geral, para quem nunca percebeu, as decisões que são tomadas no céu não são compartilhadas com quem está aqui na terra. Essa semana explodiu um vulcão na Guatemala. Deus sabia que esse vulcão iria explodir? Claro. Você ficou sabendo antes de acontecer? Não, porque se você ficasse sabendo e tem algum parente na Guatemala, você ia ligar para ele com a informação adiantada. E ele poderia sair do país a tempo. Então, informação não é para qualquer um. Ainda mais quando a informação é privilegiada, é adiantada. No Brasil, pelo menos, se você tiver uma informação privilegiada que vá prejudicar um concorrente, isso pode ser crime. Porque a informação tem muito poder. No livro O Maior Poder do Mundo, nosso novo livro, logo no primeiro capítulo eu chamo de O Poder da Informação. E eu explico que a informação é o petróleo de antigamente, é a riqueza da nossa geração. Todas as pessoas que estão à frente no mundo hoje é porque recebem informações na frente de outros. Se você tivesse acesso a informações que hoje você não tem, você estaria muito mais longe do que está. Se você entrevistar qualquer homem rico, um banqueiro, como eu entrevistei para escrever o primeiro capítulo desse livro, perguntei qual é o maior poder do mundo. Ele falou, o poder da informação. Eu falei, mas banqueiro não vive de dinheiro? Ele falou, não, banqueiro vive de informação. A gente usa o nosso dinheiro para comprar informação. Se a gente não tiver informação, o dinheiro nunca é produzido. Então Deus encontra graça em Noé, repete comigo, graça. Dá uma informação para ele, repete comigo, informação. E logo depois da informação, Deus dá uma instrução, repete comigo, instrução. Essas são as 3 coisas principais que a gente aprende na história de Noé, que criam o futuro de uma pessoa. Graça, informação e instrução. Por que instrução? Porque se você tiver uma informação, mas não souber como usá-la, ela não serve de nada. Se eu chegar para você hoje e falar assim, gente, tem uma notícia. Amanhã o dólar vai virar 4,20. Assim, não vou viajar mesmo? Porque quando você não tem a informação, que se você sabe quanto o dólar vai virar amanhã, você pode fazer um investimento agora à noite e amanhã acordar milionário. A informação vem para você e você não dá valor à informação, porque você não sabe o que fazer com ela. Logo, a informação só tem poder se você recebe uma instrução. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu conhecimento absoluto, Ele chega para Noé, acha graça em Noé, dá uma informação, vou destruir o mundo. Imagina se eu chego para você hoje e falo, queridos, preparem-se, o mundo será destruído amanhã, ao meio-dia. O máximo que você vai poder fazer é sair gritando por aí. O que você pode fazer para se livrar do fim do mundo amanhã ao meio-dia? Nada, a não ser que eu te dê uma instrução. Gente, amanhã o mundo será destruído. Mas quem estiver dentro daquela sala ali, quem construiu uma arca,
Quem fizer tal coisa. E como se faz tal coisa? Assim, assim, assim. Eu terminei de ler a Bíblia no 2 pontos. Por quê? Porque logo depois de 2 pontos vai vir uma instrução. Como fazer a arca, quantos compartimentos, que tipo de madeira, como betumar. Tudo isso, toda essa informação, toda essa instrução Deus foi dando a Noé. Por isso, ele não só salvou sua família, mas deu um futuro à humanidade. Porque se Noé não seguisse as instruções, nós não estaríamos aqui hoje. Muita coisa que você deixa de fazer não prejudica só você, prejudica todas as pessoas que virão depois de você. Por isso, não seja egoísta, sendo preguiçoso, deixando as coisas para amanhã. Fala, não, ninguém liga para mim, eu também não vou fazer. Porque não depende só de você, ou não está ligado só a você, as coisas que você faz ou deixa de fazer, você acaba prejudicando todo mundo que um dia vai precisar de você. Existem projetos que Deus confia na sua mão que podem estar apontando o futuro de alguém. E se você não fizer, esse alguém pode ser prejudicado também, junto com você. Eu estava essa semana pregando numa outra cidade no sul do país, uma menina bem jovenzinha veio e me deu uma carta na mão. E aí quando chegou em casa, almoçando com a minha família, eu li a carta. E a carta dizia o seguinte: obrigado porque você não para de pregar. Obrigado porque você sobe seus vídeos na internet. E eu vou lhe explicar o porquê, ela falou. Porque eu cheguei, eu deixei minha casa com 15 anos, fui morar em outra cidade, rebelde contra os pais, e chegando na outra cidade, não era como eu esperava, fui dormir na rua, uma menina de família, que morava com os pais antes, bonita, com todo um futuro pela frente, foi dormir na rua, acabou se viciando em drogas. E toda a vida dela começou a ser corrompida. A ponto de, como ela teve um grau comparativo de amor, de família, de o que é o bem antes, e agora estava vivendo nas trevas, ela foi levada a uma depressão tão profunda que ela pensou em se matar. Então, ela diz que, nessa carta, que preparou todo o suicídio numa noite. E para distrair a cabeça antes de tomar os remédios, que ela ia se matar, ela botou no YouTube para escutar um vídeo, uma música, alguma coisa para distrair a mente, para ela ficar relaxada e tomar os remédios e ter coragem de dar cabo da própria vida. Por alguma coisa que ela não sabe explicar, o vídeo sugerido pelo YouTube era uma pregação nossa. E ela falou que começou a escutar. E acabou uma pregação de 40 minutos, ela começou a escutar outra. Ela falou que naquela madrugada ficou a noite toda escutando mensagens, desistiu de se matar, hoje está convertida ao Senhor. É uma discípula nossa, segue a gente onde a gente vai. Por quê? Porque eu estou fazendo algo, não para mim, não tem a ver com o meu ministério ou com o meu futuro, tem a ver com o futuro de outras pessoas. O que Deus vai te dar não tem a ver só contigo, tem a ver com outras pessoas. Por isso, não pare de fazer as instruções, as informações que Deus te deu, não pare de cumpri-las, porque uma geração depende do que você está fazendo. E por mais que você não consiga ver isso claramente hoje, eu quero que você entenda. Porque às vezes você se sente para baixo e acha que, mas você não está entendendo, Tiago, eu não tenho nem para onde ir, eu não sei nem o que vai acontecer na minha vida, eu estou devendo, eu estou com o emocional quebrado, meu marido me deixou, minha vida sentimental está arrebentada. Mas são nesses lugares de escuridão que Deus adora agir, porque o nome dele só é glorificado quando você não tinha mais nada para fazer, ele faz, e não resta dúvida para ninguém que estava à sua volta que foi ele que fez. Assim que, quanto pior você está, mais chances de Deus agir você tem. O mundo, quando estava um caos, quando o mundo estava na violência, Deus agiu e achou graça em Noé para ser o agente de transformação. Porque presta atenção, não sei se você percebeu, toda vez que Deus quiser agir na terra, Ele não vai usar um anjo, Ele não vai usar um animal ou uma árvore, Ele vai usar seres humanos. Quantos seres humanos nós temos aqui? 3, alguns. Ele vai usar você. Mas eu não tenho preparação. Mas eu sou um pobre coitado, porque a gente adora se fazer de pobre coitado, de vítima. Mas eu estou muito mal. Deus não usa de acordo com a tua capacidade. Deus te usa no limite da sua disponibilidade.
Está disponível? Pode ser usada. Porque a capacidade quem dá é Ele. A disponibilidade você tem que oferecer. Então, porque Noé tinha graça diante dele, estava disponível, Deus pôde usá-lo e dar um futuro, construir um futuro não só da família dele, não só dos seus filhos, mas de toda a humanidade que recomeçou quando Noé obedeceu às instruções. Quando você tem graça, quando você tem informação e quando você tem uma instrução, o que pode ser impossível para o seu futuro? Porque eu quero que você entenda que eu tenho chegado, pela graça e misericórdia de Deus, onde temos chegado, por causa dessas três coisas. Primeiro, Deus encontrou graça em mim. Porque pelos meus acertos não foi que eu estou aqui. Porque o que eu já errei nessa vida, eu teria que ficar uma madrugada toda contando para vocês. Com certeza também não foi porque eu sou diferente de vocês em termos de adoração, de monte, de oração. Eu não sou mais espiritual do que ninguém que está aqui. Com certeza. Ou seja, o que eu posso ter feito para Deus gostar de mim? Existe algo que você pode fazer para Deus achar graça em você? Você pode ser tão engraçado ao ponto de Deus gostar de você mais do que outro? Impossível. Porque tudo que você tem ou vai fazer, Deus já sabe e Ele que te deu. Então você nunca vai surpreender a Deus. Agora tem uma passagem na Bíblia que mexe muito comigo, que diz assim, ó, um coração quebrantado e contrito, Deus não consegue resistir. Quanto mais quebrantado, arrependido, quanto mais consciente de quem você for, mais chances de ter graça diante de Deus você tem. A Bíblia diz, Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial. Só os pais riram, né? 3 pessoas riram, que entenderam que isso era uma música do Diante do Trono das Crianças. Noé era um homem justo e bom. Lembra disso, não? Só eu, né? Ele andava com Deus. Lembra disso, Maria? Um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. Então essas músicas ficam na nossa cabeça e a gente cita como se fosse a Bíblia, mas na verdade é a música. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. E como ele tinha graça diante de Deus, ele recebeu a informação e a instrução que precisava. Sabe por que eu estou muito feliz nessa noite? Porque se Deus permitiu que nesse trânsito, nesse frio de São Paulo, você estivesse aqui hoje, primeiro é porque você encontrou graça. Deus viu graça em você e falou assim, vou botar ele lá hoje, vou botar ela lá hoje. Segundo, é porque você é digno da confiança de Deus para receber uma informação que vem do céu. Porque nem todos são confiáveis para receber informações. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu não tenho como falar para outras pessoas, porque eu sei que elas vão espalhar. E tem coisas que acontecem contigo que não podem ser espalhadas, sim ou não? Tem informações divinas que Deus deu para você e você insiste em comunicar, inclusive postar no Facebook. E aí ganha um monte de inimigo e não sabe por quê. Porque você está dando uma informação que valia ouro para pessoas que não poderiam receber pérolas. Porque a Bíblia diz que nós não podemos dar pérolas aos porcos. Por mais duro que seja, é isso mesmo que você entendeu. Existem pessoas que não podem receber informações, porque vão destruí-las. Existem coisas que Deus vai fazer contigo que ninguém pode saber. Existem portas que Deus vai abrir que não é bom que você divulgue, porque sempre tem uma pessoa disposta a fechar uma porta que estava aberta. Sempre tem alguém disposto a colocar o pé quando você estava passando correndo. Porque nem todo mundo tem um coração que você tem, nem todo mundo tem graça. E quem não tem graça é sem graça. E sem graça adora infernizar a vida de quem tem graça. Então, se Deus encontrar graça em você, você recebe informação. E por causa da informação você sai na frente, e se você sair na frente, você recebe essa instrução e começa a construir uma arca. Essa arca pode ser qualquer projeto que Deus tem confiado na sua mão. Para pensar no que Deus tem confiado em você hoje. É uma empresa? É um ministério? É uma família? É um projeto social, missionário? Nós estamos, como Casa Destino, hoje, em alguns países, apoiando missões, fazendo missões.
Agora, recentemente, a gente começou a apoiar um projeto da construção de mais de 70 casas para refugiados dentro da Síria. E tudo isso tem um custo. E quando o pastor que está tocando esse projeto lá dentro da Síria, nós vamos à Síria entregar as casas. E o nome das casas vai se chamar Casa de Destino. Porque essas pessoas não tinham futuro. E gente aqui do Brasil foi lá na Síria, no meio da guerra, dar destino para quem não tinha futuro. Trabalhos em Moçambique. Todos os direitos autorais do livro O Maior Poder do Mundo. Todos os direitos autorais. Para quem não sabe, querido, eu quero que você entenda isso. Se você comprar a revista Veja amanhã, esse livro vai estar lá. Porque esse livro está na lista dos mais vendidos do Brasil. Não de livros evangélicos, de livros no Brasil. E todos os direitos autorais desse livro são totalmente, 100% revertidos para o DNC em Angola. Crianças que são alfabetizadas, recebem uniforme, comida. São mais de 1000 crianças que o Ministério Giovanni se cuida em Angola e nós apoiamos. E nós mandamos os recursos. Porque Deus me confiou uma arca e eu não posso parar de construir. O que Deus confiou na sua mão? Porque o que Deus confiou na sua mão, você não pode parar de construir. Porque a humanidade depende do projeto que Deus colocou na tua mão. Se não for a humanidade toda, são 3 pessoas, são 100 pessoas, são 1000 pessoas, são 10.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que uma ovelha, ele deixa 99 de lado para ir lá salvar. Imagina quem tem projeto para salvar 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 100 pessoas. O que Deus colocou na tua mão, Ele vai abençoar para ir para frente. Porque veio dEle e Ele prospera seus projetos que são tocados por nós aqui na terra. Se você tiver graça diante de Deus, se você souber e for administrar informações e for confiável para recebê-las, se você souber também obedecer instruções, porque nem todo mundo é bom de receber instrução. Tem gente que teve que pedir baixa do quartel, porque não conseguia se submeter ao que o sargento falava. Porque não é bom de seguir instruções. Se você não for bom de seguir instruções, como Deus pode te confiar uma informação? Se você não tiver graça, como Deus vai olhar para você e dar uma informação que Ele poderia dar para qualquer um no meio de uma geração perversa? Graça, informação e instrução são 3 passos infalíveis para você construir os seus próximos anos. Então, como eu faço para eu, Tiago Brunet, construir meus próximos anos? Eu sempre, diariamente, verifico se a graça de Deus está sobre a minha vida. Se você não tem um tempo com Deus, se você não consegue se prostrar diante de Deus, se você não consegue errar e reconhecer no mesmo dia que errou, porque tem coisas que eu falo, coisas que eu faço, que o Espírito Santo me constrange. E a gente vai falar, mas isso não foi tão sério não. Mas se o Espírito Santo te constrangeu, é porque Ele quer que você entre no seu quarto e rasgue o seu coração diante dele, falando, Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa. Eu não devia ter pensado, falado, agido assim. Porque isso garante que a graça ainda está sobre a tua vida. Se o Espírito Santo ainda está te incomodando, a graça ainda está aí. Se você ainda tem vontade de se arrepender diante de Deus, a graça está aí. Se você tem temor de Deus suficiente para quando você está diante de uma oportunidade que você sabe que te leva para a escuridão e não para a luz, e você fica com temor a Deus, a graça ainda está aí. E isso quer dizer que Ele vai aumentar o nível de graça na sua vida. Graça tem nível? Claro que tem. Tem gente, você já viu que tem gente que é mais ou menos engraçada e tem gente que é super engraçada? Mas na Bíblia, onde é que a gente se encontra isso? A Bíblia diz que Deus precisava colocar o maior projeto dele na terra. O maior projeto de Deus na terra chamou-se Jesus, seu próprio Filho. Então Ele passou os olhos sobre a terra para escolher alguém para carregar o maior projeto de Deus na terra, Jesus Cristo. Ele encontrou uma menina que não era cheia de treinamento. Ela não fez curso de babysitter para cuidar do Filho de Deus. Ela encontrou uma menina que não era cheia de habilidades, não era cheia de talento, mas ela era cheia de graça. A Bíblia diz, Maria era cheia de graça. Quem é cheia pode estar vazia. Existem níveis de graça. Se você já tem, começa a aumentar o nível de graça sobre a tua vida. Porque quanto maior o nível de graça você tem, projetos maiores Deus confia em você. Mas também, quando eu percebo que a graça está sobre a minha vida, eu sempre fico atento ao tipo de informação que Deus vai me dar para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano.
Para isso, eu sou um leitor voraz, eu ando com pessoas que sabem mais do que eu, porque sempre vem uma informação. Deus não vai usar só um anjo para te entregar um recado, Ele não vai só enviar um profeta para te entregar alguma coisa, às vezes Ele vai usar uma conversa, às vezes uma leitura no jornal ou num livro para te entregar uma informação, coisas que só você vai ver. Fala, puxa, isso aqui serve para mim, isso aqui me coloca na frente no meu mercado, naquilo que eu trabalho, na minha família, no meu ministério, no que eu estou empreendendo. E depois eu fico muito atento às instruções. De onde vêm essas instruções? Do meu pastor, dos meus pais, dos meus mentores. Não é qualquer um que pode te instruir. Quem pode te instruir? Quem tem autoridade sobre a tua vida. Então existem pessoas que eu dei autoridade sobre mim. Meus pais, meus pastores, mentores, homens e mulheres que têm autoridade para dar instrução. Falou, Tiago, se você fizer assim vai ser melhor. Tiago, se você se planejar assim, assado, vai ser melhor. E eu sigo essas instruções porque eu não sei de tudo. Tem coisas que Deus vai te pedir que você fala, mas eu não sei como fazer. Se Deus falar, constrói uma arca, você fala assim, o quê? Eu não consigo construir um barquinho de madeira? Como é que eu vou construir uma arca para ser salvo de um dilúvio? Com certeza vai vazar, com certeza vai entrar água. Para isso você precisa de algumas pessoas que vão te mostrar como, repete comigo bem alto, como? Mais alto, como? Como fazer o que você tem que fazer. Porque nem tudo que você tem que fazer, você sabe fazer, sim ou não? Aqui, você que quer prosperar financeiramente, quem quer prosperar muito financeiramente? Agora o povo ficou avivado, olha como é que é forte. Você quer, mas você sabe como? E por que você não sabe como? Porque você não anda com pessoas que dominam a arte de multiplicar dinheiro. Logo, você gasta dinheiro, mas não multiplica, porque você não aprendeu como fazer. Até porque para estar perto das pessoas que multiplicam dinheiro, é muito caro. Mesmo que ele não te cobre nada, só para estar no restaurante que ele está, você já não tem como ir. É por isso que às vezes, Deus vai usar garçom, como Neemias era, para receber informações. Porque Neemias só soube que Jerusalém estava destruída e foi lá resolver o problema, porque ele estava num lugar que ele escutava o que acontecia. Tem lugares que Deus vai te colocar, que parece que ainda não é o que você merece, mas é ali que você vai receber as informações que precisa para mudar a história de alguém. Neemias mudou a história de Jerusalém, consequentemente da história de Israel, porque estava servindo, era garçom, era copeiro do rei. Ele estava como escravo, por um tempo, porque 52 dias depois ele virou governador da cidade de Deus na terra, da cidade santa de Jerusalém. Você não tem a mínima ideia que talvez hoje você esteja servindo, hoje você esteja fazendo algo que não queria, mas pode estar há dias, estar sentado num trono governando. Porque quem tem uma informação que vem de Deus, pode cumprir a instrução que te coloca em lugares que você jamais chegaria. Por isso, eu quero te animar nessa noite a ter fé suficiente que Deus pode mudar a tua realidade, que Deus pode escrever um futuro de paz e prosperidade para você e você cumprir a tua parte para que isso aconteça. Por isso eu quero alimentar a tua fé, e a fé vem pelo... Então ouça o que eu estou dizendo. Alimente a sua fé, cresça na fé. Você precisa de graça, informação e instrução para construir os teus próximos anos, para construir os teus próximos meses, para que a tua vida emocional, sentimental, financeira, ministerial, espiritual, familiar, tudo ganhe um rumo, tudo tenha sentido, que as contas comecem a bater. Tem gente que não quer nem ficar rico, só quer pagar as contas. Está rindo, né? Foi para você. Deus falou profundo, né? Gente, tem gente que falou para Deus, eu não quero nem ficar rico, se eu pagar as contas de Deus, eu estou feliz. Tem alguém aqui que já falou isso? 7 corajosos. O resto está com vergonha. A verdade é que tem coisas que já estão na nossa mão, nós só não estamos construindo. E não estamos construindo, apesar de termos as ferramentas, porque não temos a instrução de como usar as ferramentas para construir uma arca, por exemplo. Tem gente que sabe tocar instrumento, tem gente que sabe fazer artesanato, tem gente que sabe inglês, tem gente que sabe um monte de coisa, mas não sabe como transformar isso em uma catapulta para o futuro.
Quando eu estava totalmente quebrado, arrebentado, eu falei, Deus, como eu vou sair dessa situação? E Deus perguntou, o que você tem na mão? Muito parecido com aquela história de quando os discípulos queriam, e Jesus, alimentar aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E eles tiveram que pegar, para o milagre acontecer, algo que estava na mão de alguém, na mão daquele menino. 5 pães e 2 peixes. Em geral, Deus sempre vai partir do que você já tem na mão. Como Deus vai me tirar dessa situação? O que você sabe fazer? Não, mas eu só sei inglês. O que dá para fazer falando inglês? Dá para ser tradutor, dá para abrir uma escola de idiomas, dá para ser professor particular, dá para ser tradutor de livros, dá para fazer tanta coisa. Mas ninguém me chama, não, ninguém chama ninguém. Você cria as tuas oportunidades. Você não parou nem para analisar o que Deus colocou na sua mão? Como é que você está pensando no futuro? Como é que você quer chegar em algum lugar se você não usa nem o que tem agora? Tem gente que sempre está falando assim, se Deus me der tal coisa, eu faço. Deus nunca vai te dar algo que você não pode administrar. Se você não consegue fazer o que tem agora, como Deus vai te dar mais? Nem o ser humano trabalha com esse raciocínio. Se eu tenho um funcionário que não consegue dar conta dos 2 pedidos que eu dou por dia, como eu colocarei 10 pedidos na mão dele? Pode aumentar o salário dele 10 pedidos, mas ele não tem capacidade de fazer. Logo, não vou dar essa responsabilidade. Deus vai confiar na tua mão aquilo que você pode administrar. E é por isso que a minha oração nessa noite é que a graça de Deus cresça na tua vida. É que Ele confie em você informações e te dê instruções de como você guiar o teu futuro, de como você construir os teus próximos anos. Eu tenho me cercado de pessoas que me ajudam com isso. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar a construir o futuro, pessoas que vão te dar conselhos. Declare palavras na tua casa que são palavras de bênção. Às vezes você briga com a tua esposa ou com o teu esposo e fica nervoso e fala, vou me separar. Depois você esquece que falou, mas o mundo espiritual pegou essa palavra. Não abra sua boca para falar coisas que você realmente não quer. Declare só aquilo que você realmente quer que aconteça no futuro. Domine as suas emoções, a Bíblia chama isso de fruto do Espírito, domínio próprio, para que você possa assumir o controle da tua existência e não o contrário, as tuas emoções determinarem para onde você vai. Tem vezes que a raiva, o remorso determina para onde você vai ou o que você vai fazer no outro dia. As nossas emoções não devem nos controlar ou nos manipular, nós que devemos ter governo sobre as emoções. E você vê no caso de Noé, que quando ele recebe aquela instrução, ele começa a construir a arca. E eu encerro aqui, presta muita atenção nisso. Ele começa a construir a arca. E quando ele começa a construir a arca, todo o povo começa a zombar dele. Por quê? Porque ele começa a construir uma arca numa época que não chovia. Nem todo projeto que Deus vai te dar vai ter lógica para as pessoas. Às vezes só tem lógica para você. Porque só você tem fé para enxergar e para entender o que Deus te falou. Você imagina que quando Deus mandou eu começar a pregar sobre inteligência emocional e inteligência financeira, eu falei, Deus, vão me chamar de humanista. Deus, vão falar que isso, vão falar que aquilo realmente falaram. Só que tem uma coisa. Eu tinha uma informação que as outras pessoas não tinham. Noé tinha uma informação que as outras pessoas não tinham. Quando você tem uma informação que ninguém tem, você vai estar fazendo coisas que as outras pessoas não fazem. Só Noé estava construindo uma arca, os outros estavam zombando, mas só Noé sabia que o mundo seria destruído com a água, os outros não sabiam. Quando você tem uma informação que ninguém tem, quem não tem vai zombar do que você está fazendo. Mas não pare diante das críticas, não pare diante da zombaria, não pare diante de nada, porque se Deus te deu uma informação, Ele sabe que você tem capacidade para fazer. Se Deus te deu uma instrução, Ele sabe que você pode ir até o final. Só depende de você não desistir, assumir o controle das suas emoções, botar alvo para os próximos anos e cumprir isso. Só depende de você decidir, escolher com quem você vai andar. Deus não pode escolher por você. Você decide quem vai ser teu amigo, tua amiga. Você decide quem vai ser teu confidente, quem vai ser teu conselheiro, quem vai ser teus mentores. Você decide quem vai ser teu pastor, quem vai te dar uma direção espiritual. São coisas que você decide. E em cima dessas decisões,
Seu futuro está sendo criado. Em cima do que você está declarando, em cima da fé que você pratica, não da fé que você professa. Tem muita gente que professa ser cristão. Eu sigo a Jesus, mas é só da boca para fora. Ele não pratica isso. Então, Jesus manda a gente perdoar quem nos ofendeu. Tem gente que diz que é crente, mas não perdoa ninguém. A Bíblia diz que nós já estamos mortos em Cristo Jesus, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto não fica chateado, e tem gente que está chateado com os outros, está ofendido. Fulano falou mal de mim. Ué, mas morto não sente isso, é Cristo que está vivendo em você. Mas era só brincadeirinha, né? Parece que a Bíblia não vale para a gente. Ou então a gente só usa a Bíblia para as promessas e não para as correções. Mas em geral, instrução não é bom de seguir, é sempre difícil. Quem já comprou um armário, uma geladeira, a geladeira não precisa montar, mas coisas que precisam montar, e seguiu o caderno de instrução? Poucos. A maioria fala assim, é muito chato ler esse caderno de instrução, esse manual de instrução. Eu vou tentar fazer. É ou não é, pessoal? Não, esse aqui eu sei fazer, eu vou dar um jeito. Monta tudo errado, tudo torto, e ainda fala, ficou maneiro, ficou bom. Ninguém vai perceber, o armário é assim, todo torto. Porque é chato seguir o manual de instrução. É chato, mas é o caminho para o sucesso. É o caminho para dar certo. É o caminho para as coisas ficarem ok. É o caminho para as coisas acontecerem. Mas é chato. E nem tudo que você vai fazer na vida é legal. Tem coisas que você não queria fazer, mas tem que fazer. Quem é que precisa emagrecer? Já entendeu onde eu quero chegar? Ir para a academia é legal ou é chato? Todos estamos de acordo. Com exceção de uma irmã ali que os diáconos já vão retirá-la. Ir para a academia é muito chato. Qual o sentido de ficar correndo uma hora assim, sozinho? Fazer dieta é legal ou é chato? No dia que faz pão, é pudim de leite. No dia que sai aquele churrasco, você está de dieta, fala, como eu não como? Acho que segunda que vem eu recomeço. Porque a maioria das coisas que trazem crescimento para você, a maioria das coisas que constroem um futuro saudável para você são chatas. É chato de fazer, mas é tão maravilhoso os resultados. Eu não sei, mas eu nunca vi alguém olhando um gordinho na rua e falando, gente, um dia eu quero ser um gordinho assim. Pode ser que aconteça. Mas as pessoas sonham com resultados positivos. As pessoas sonham em viver melhor. As pessoas querem uma vida de paz, de prosperidade. As pessoas querem uma vida saudável, em todos os aspectos da palavra. Mas para isso, você vai ter que passar por esse processo chatinho de seguir as instruções. Mas o melhor de seguir as instruções são que os resultados são garantidos. E eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te dar resultados garantidos se você seguir as instruções. Deus vai garantir teu futuro. Deus vai garantir o futuro dos teus filhos. Deus vai garantir o futuro da tua casa. A tua empresa não vai quebrar, ao contrário, ela vai prosperar de uma forma que você nunca imaginou esse ano. A tua família não será destruída, ela será restituída. A tua casa não entrará em crise, a tua casa vai viver as bondades de Cristo. Vai ser o contrário do que o país aponta. Parece que vai vir uma crise sobre o país. Pode vir sobre o país, não sobre você. Você está blindado, está protegido, você está debaixo de graça, de informação e de instrução. E eu declaro que o melhor de Deus vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus próximos dias. O teu futuro está sendo desenhado pela mão do Criador. Quem te fez também desenhou teus melhores dias. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu para você. Eu acredito nisso. Eu acredito que está chegando os melhores dias da sua vida, porque você está recebendo palavra, instrução para que isso aconteça. Quantas vezes você participou de ambientes que você ficou arrepiado, que você chorou, falou, minha vida vai mudar, e nada mudou. Porque arrepio não muda ninguém. Instrução muda futuro. Palavra muda a realidade. A tua realidade hoje pode ser de escassez, mas eu declaro com o poder da palavra que você vai viver dias abundantes.
A tua realidade hoje pode ser de doença, mas eu declaro através da palavra que você vai viver a saúde de Deus. A tua realidade hoje pode ser difícil financeiramente, apertado, mas eu declaro que você vai ter para emprestar. Hoje você pode se ver numa depressão, num medo, numa insônia, em dias terríveis, mas eu declaro que você vai ter paz e vai ter amor, você vai ter tranquilidade para você e para todos que estão à sua volta. A graça de Deus estará sobre a tua vida e sobre as tuas gerações. Não faltará conhecimento, informação e instruções sobre você. Você saberá como dar o próximo passo. Você saberá exatamente o que fazer, porque Deus é contigo, Deus é com o teu futuro, Ele tem interesse no teu sucesso, porque o nome dEle só é glorificado quando você cresce. O nome de Deus só é glorificado quando você prospera. Deus tem interesse que você saia da situação que está e prospere em todas as áreas. É do interesse de Deus que você saia daqui com um projeto como Noé tinha de construir uma arca e salve uma geração inteira. É do interesse de Deus que você toque projetos que outros não conseguem tocar. É do interesse de Deus que o seu nome entre para a história, porque todo mundo sabe que você carrega uma Bíblia, todo mundo sabe que você vem para a igreja, todo mundo sabe que você teme a Deus, e todos saberão quem te deu essa vitória, todos saberão como você chegou onde está chegando. O nome de Deus será glorificado através da tua vida, do teu trabalho, do teu casamento. Eu declaro, o nome de Jesus Cristo será glorificado por causa da tua vida. O nome de Jesus vai ficar mais famoso no teu bairro, na tua cidade, por causa de você. Pessoas vão exaltar o nome de Jesus por causa de você, porque tiveram contato contigo, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Todo mundo vai te querer por perto. Eu declaro, chegou o tempo de ser excluído, chegou o tempo de ser colocado de lado. A graça de Deus vai te unir com pessoas de propósito. A graça de Deus vai te colocar no centro da vontade dEle, onde as coisas acontecem. O centro da vontade de Deus é onde as coisas acontecem. Aqui, no centro da vontade de Deus, as coisas vão começar a acontecer para a tua vida. Eu declaro sobre vocês, eu declaro sobre quem está nos assistindo pela internet, a graça do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a prosperidade que vem do alto. Graça, informação e instrução não faltará sobre a tua vida, não faltará sobre a tua casa. Você que está nos seguindo agora, eu profetizo sobre a tua vida a paz, a graça, a proteção, a blindagem do Senhor sobre tudo que você está fazendo. Nenhum dos teus sonhos serão frustrados, diz o Senhor. Toda língua que se levantar contra você, Deus mesmo vai condenar. Deus mesmo freará teus inimigos. Deus vai abrir os caminhos, porque você está se alinhando com as instruções divinas. E nada lhe será impossível. Nós declaramos, nada lhe será impossível. Ainda que sejam dias que não chovam, você vai continuar construindo a arca. Ainda que você não veja, mas parece que não vai chover, mas você vai continuar seguindo as instruções, porque um dia a chuva vem, e quem trabalhou vai colher a recompensa. Quem trabalhou quando não via as coisas acontecerem, vai receber a recompensa. Você será recompensado pelo Senhor. Não para, não desista. Se você está aqui hoje à noite é porque Deus tem algo para você. Se você veio nessa noite é porque Deus tem algo para a tua vida. E eu quero orar por aqueles que entraram aqui hoje falando, eu não consigo ver um palmo à minha frente, eu não consigo ver o meu futuro. Mas no meio da palavra de hoje, enquanto nós orávamos, enquanto nós ministrávamos a palavra, você falou, agora eu estou começando a entender. Eu estou entendendo por que as coisas até hoje não aconteceram. Eu quero que venha aqui na frente com temor e com tremor. As pessoas que enquanto nós estávamos ministrando a palavra, a ficha foi caindo, falaram, por isso que as coisas não aconteciam. Por isso que eu não conseguia ver meu futuro. Você foi entendendo a importância da graça, da informação e da instrução sobre a tua vida. E você ficou até doido para o culto acabar logo, você já ir para casa e começar a praticar o que você começou a receber aqui. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você venha no altar, porque eu tenho uma palavra sobre você, para a tua vida. Eu preciso orar por você. Se você é uma dessas pessoas, venha no altar agora, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento. Santificado seja o teu nome. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Nenhum de vocês chegou até aqui em vão. Nenhum de vocês que nos acompanha pela internet está assistindo essa palavra em vão. Tem algo de Deus para a sua vida. Tem algo que pode destravar os teus próximos dias, o teu futuro. Esse ano não precisa terminar como começou, ele pode terminar muito melhor. Deus pode abrir portas que você não está nem sonhando, imaginando. E se você entendeu, você que está no altar, é porque entendeu que você precisa de mais graça de Deus. Você precisa administrar melhores informações e cumprir as instruções. Isso é tão bom. Porque eu vejo que quando uma pessoa encontra seu destino, quando uma pessoa começa a construir seu futuro, uma geração inteira pode ser afetada por causa de uma pessoa. Só Noé obedeceu no meio de uma geração inteira. Isso foi suficiente para Deus recomeçar a humanidade. Imagina com todas essas pessoas aqui com sede e fome da palavra, cheios de vontade de recomeçar, de ir para frente, de obedecer às instruções divinas. O que Deus pode fazer na nossa geração? Você que está em casa, você que está vendo agora pelo celular, pela internet, você pode botar a mão no seu coração que vai ser como você estivesse aqui nesse altar hoje. Vai ser como se você estivesse aqui na frente com a gente. Coloca a mão só no seu coração, você que está nos acompanhando. Nós declaramos em nome de Jesus que o futuro será construído, que o destino será desenhado pelas mãos de Deus. Essas pessoas terão sabedoria para escolher quem anda com eles, quem nunca deveria andar com eles. Essas pessoas terão conhecimento necessário para aceitar projetos que vêm de Deus e rejeitar aqueles que não vêm. Eles vão declarar palavras de paz, de prosperidade, de sabedoria, palavras positivas. Toda palavra negativa, contrária, que cria limites na tua vida, seja agora dissipada, retirada em nome de Jesus. Tudo que lançaram contra você também seja quebrado. Você que escutou dos teus pais, escutou de pessoas próximas que você não ia vencer, que você ia ser igual fulano, que você ia ser um pobre, que você não ia prosperar, que tá isso, que aquilo, que você não presta, que você não consegue. Nós quebramos essas palavras no altar hoje. Receba a libertação dessas palavras, porque o teu futuro está sendo construído pelas mãos daquele que dá a última palavra. O teu futuro está sendo desenhado por aquele que pode arquitetar o teu destino. Os céus estão conspirando ao teu favor nessa noite. Por isso você está aqui, por isso você está nos assistindo agora, porque os céus estão conspirando ao teu favor. Senão você não estaria aqui. Nós declaramos o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a tua família, sobre a tua casa. Que todas as palavras que foram lançadas positivas agora, proféticas sobre a tua vida, começam a se cumprir já. Porque muitos de vocês estão aqui e receberam palavras proféticas, palavras de bênção. Nós agora chamamos a existência tudo que foi declarado sobre a vida de vocês. E se você não tinha uma palavra, eu declaro agora que esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Esse ano você vai ter graça, informação, instrução para fazer grandes coisas, para construir arcas, para tocar projetos que vão mudar o mundo. Declaramos e profetizamos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Recebe agora, abraça você mesmo, recebe essa palavra, recebe essa declaração em nome de Jesus Cristo. Vai voltando para o seu lugar aplaudindo ao Senhor, certo de que Ele está fazendo o sobrenatural, o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, receba a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo.